Fala, galera do Maior Brasil, Thiago Portugal com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Maior Brasil News, edição especial do draft, né? Todo ano a gente faz esse recap aí do que aconteceu no draft aqui para vocês, para ficar mais fácil, para vocês acompanharem tudo que foi feito pelo nosso time na sua seleção de calouros, esse último draft 2025. Lembrar vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o like no vídeo. Se vocês deixam o like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom. Ele, consequentemente, faz esse vídeo chegar a mais pessoas, e mais pessoas vêm fazer parte da família Maior Brasil. Nesse seu comentário, eu quero saber se vocês gostaram do draft, que nota vocês dão ao draft, qual foi a escolha que vocês mais gostaram, qual foi a escolha que vocês menos gostaram. Então, conversem comigo, falem comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. É muito importante vocês se inscreverem no nosso canal. Tem muito conteúdo legal para vocês. Então, a gente tem conteúdo ao longo de toda a off-season, ao longo de toda a temporada. Vocês sabem que nunca vai faltar material, nunca vai faltar conteúdo, né? E aí vocês podem aproveitar aí para vocês terem inúmeros motivos para cada vez gostar mais de futebol americano, cada vez gostar mais do Denver Broncos. O que não falta aqui é material para vocês utilizarem, vocês debulharem aí e curtirem bastante. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa semana, né? Na verdade, nossos 3 últimos dias, né? Que começou ali na quinta-feira, sexta-feira e no sábado. Nossos 3 dias de draft. Eu, particularmente, eu não conheço a maioria dos atletas que foram draftados, né? Mas aí talvez seja muito mais culpa minha do que outra coisa, né? Quem mais conhece são as pessoas que mais estudam a fundo. Mas, assim, como eu falei na nossa live, tanto a live aberta quanto a live fechada para os membros, não foram escolhas muito sexy, né, que eu falo, escolhas muito que chamam muita atenção. Muitas vezes você vai ver o motivo da escolha, a escolha é fit, é porque o jogador tem essa característica A, B ou C, né? Eu particularmente acho que, principalmente da terceira rodada para frente, poderiam ter sido feitas escolhas mais melhores, né? Mas quem sou eu para julgar? Porque eu também entendo muito de futebol americano, como esses caras que vivem disso. Mas tem muitos jogadores ali que, pelo que os especialistas falam, né? Mas eles também erram bastante, mas pelo que os especialistas falam, poderiam ter saído em rodadas mais para frente, né? Alguns atletas que eu comecei a olhar, eu gostei bastante, né? Primeira rodada achei fantástica. Segunda rodada ali que veio o running back, não conhecia, mas achei ele também fantástico, que li sobre ele. Mas teve o Ed, que a gente vai trazer também, que eu achei bem interessante o valor que a gente pegou nele. Mas, por exemplo, eu Thiago, mas é opinião minha, né? Jamais vou entender você gastar uma pique em Panther, por exemplo, sendo que você tinha outras opções no board. Vou dar um exemplo, eu não estou dizendo que é esse jogador que precisaria ser draftado. O Tess Johnson, por exemplo, estava no board quando a gente pegou um Panther, né? Qual jogador talvez vai trazer o maior upside para o seu time? Então, eu acho que Panther você pode pegar como não draftado, você pode assinar depois, entendeu? Mas são escolhas que eu falo, algumas que eu questiono, né? Mas eu confio muito no George Paton, confio muito no Sean Payton. Eles mostraram que sabem o que fazem. Nos últimos 2 anos, o Sean Payton mudou o curso da franquia. O George Paton sempre encontrou bons valores, jogadores que muitas vezes a gente não conhecia, e ele encontrou em rodadas baixas, tá? O Villen no passado, o Cooper, quando ele draftou no draft Pratt Surtain, o próprio Quinn Miners, um jogador que era totalmente desconhecido. Na época, o Baron Browning também. Então, por aí vai. Então, são vários jogadores. O Nick Bonito numa segunda rodada, quase terceira rodada. Vamos torcer para dar certo. Então, vamos, sem mais delongas, falar um pouquinho do nosso draft. Na primeira rodada, né, nós draftamos na nossa escolha número 20 o defensive back, né, o corner de Texas, os Texas Longhorns, eu não sei como fala, se é Jadei ou Zadei Barham, né? Ele
ele pode jogar em várias posições ali na secundária, mas o que o Zach Simmons falou, que inicialmente disseram para ele que ele vai jogar como níquel para os Broncos. Então, Riley Moss vai jogar outside, o Pat Surtain também do outro lado, e o Jahdae Barron como níquel. Acho que quem vai rodar provavelmente nisso vai ser o McMillan. Até porque o McMillan é o último ano de contrato dele, ele tá com a Tender, né? Então eu acho que ele vai acabar rodando, né? Uma excelente escolha, né? Um jogador fantástico, projetado inicialmente para sair na top 10. Então eu acho muito bom. O contrato dele deve ser de 4 anos, 18,048 milhões de dólares, com 9,766 de bônus de assinatura. E a quinta opção, isso aí vai ser, a opção do quinto ano vai ser mais para frente, definindo os valores, né? E aí, como o Zach Stevens trouxe, né? Os Broncos podem ter realmente a melhor secundária na NFL, com Pat Surtain, Riley Moss, Jahdae Barron, Brandon Jones, Talanoa, Hufanga. E aí você tem na rotação ainda o Chris Abrams-Drain, você tem o McMillan, você tem ali, por exemplo, aí outros jogadores que jogam menos, né? Que você tem ali o Damari Mattis, você tem o safety, que a gente. O próprio PJ Locke, para um bom reserva, ele serve, né? E aí você tem outros bons jogadores ali que você pode colocar na rotação. O ruim é quando você precisa colocar jogadores como, por exemplo, o Locke como titular. Mas se você tem um core titular sólido, você pode usar esses jogadores às vezes na rotação, que aí eles são úteis, né? O Jahdae Barron disse que ele acha que ele só teve uma entrevista de Zoom com os Broncos, né? Sobre ser draftado pelo time, ele falou: eu nem consigo processar isso. Diz que ele traz muita versatilidade e que ele vai corresponder à oportunidade. E que não vê a hora de aprender com o Pat Surtain. E que ele tinha uma ideia que ele poderia ser draftado pelo Denver Broncos, né? E foi perguntado para ele se ele poderia também jogar como safety. Ele disse que, sem dúvidas, né? Aí o Zach Simmons trouxe aqui uma informação bem interessante, e eu não sei se vocês sabem, resolvi trazer para compartilhar para vocês. Ele foi o vencedor do prêmio chamado Jim Thorpe para o melhor defensive back em todo o país. Ele ganhou isso derrotando Travis Hunter, né? Alguns dados dele bem interessantes que o Ark de Lala também trouxe, né? Ele teve apenas 7,7 de jardas, recepções permitidas, né? No Power 4 ali, todo entre os defensive backs do Power 4 lá, primeiro. De touchdown para interceptação permitido apenas de 0 a 5, o primeiro. O passer rating permitido 34,2, também o primeiro. E primeiras descidas permitidas apenas 11, também o primeiro. Então é um cara que é bem lockdown, né? Ele foi 2024 Consensus All-América. Como eu falei, ganhou esse prêmio Jim Thorpe. 5 interceptações, né? O maior na SEC. E 16 passes defendidos, o maior na SEC, né? Na divisão. Uma divisão bem difícil, inclusive, né? Após o primeiro dia, a dupla, né, George Paton e Sean Payton, falaram com a mídia. Disseram que ele é um playmaker, né? O George Paton disse que é um playmaker, né? E falou que você simplesmente não conseguia parar de assistir ao tape dele. Os instintos dele, a antecipação, as habilidades de bola que ele tem, no jogo corrido, e ele é muito bom no jogo corrido, muito bom tacleador, né? Muito bom blitzer, né? Em blitz, né? Ele faz muito bem a blitz, e ele se encaixa em tudo que eles estão procurando num jogador. O Sean Payton disse que uma das coisas que atraiu, né, eles a draftarem o Jahdae Barron é a sua versatilidade, né, que ele tem muita versatilidade, e o seu QI de futebol americano é impressionante, né. O Sean Payton compartilhou uma coisa bem legal, que ele falou que o Jahdae Barron, ele pediu para ser colocado no Viva Voz ali na sala, né, para falar com toda a sala do draft do Denver Broncos, e falou que ele agradeceu todo mundo na sala pelo processo. Disse que é a primeira vez que ele viu alguém fazer isso na vida dele, né? Então mostra que o cara tem muito caráter.
O George Paton falou que é uma posição premium, né, a posição de corner, e que você nunca tem corners suficiente, né, nunca é suficiente para você ter bons caras para cobertura. E esse cara era muito único para você simplesmente deixar ele passar. O Sean Payton disse que era ou ficar na escolha 20 ou fazer um trade back este ano, então não pensou em subir. Uma informação legal que eles trouxeram também, que foi o irmão do Vance Joseph treinou o Jahdae Barron e os Broncos conseguiram pegar informações, insights sobre o seu caráter, né? Como que ele se dá com os seus colegas de time, entre essas outras coisas. Disse, o Sean Payton falou que não teve um desejo real deles de subirem, né? E que tinha times que estavam desejando descer, né? E que eles sentiram que o Barron era um único cara, um cara muito único para realmente deixar a oportunidade passar. E que ele falou que tem profundidade na posição de running back, né? E o George Paton complementou dizendo que tinha, né, um back, né, um defensive back, ali, um corredor ali, um running back, que eles consideraram naquela posição ali, naquela altura, né, mas que era mais uma oportunidade de trade back cenário, né? Ele falou, tiveram várias oportunidades para fazer o trade back e que nós nos sentimos muito bem que nós vamos pegar um running back neste draft, um corredor neste draft. O Sean Payton deu até uma zoada, né, nos caras que faziam mock drafts ou comentaram, né, que o Broncos ia subir e pegar running back. Ele falou, tem uns mocks que eu até dava risada, então até tirou onda. O Jahdae Barron foi apresentado no dia seguinte, disse que o seu QI de futebol americano permitiu a ele jogar por todo o campo, né? Disse que o Pat Surtain ligou para ele, entrou em contato com ele depois que ele foi draftado. Disse que ele pode manipular os bloqueadores com os olhos dele, né? Disse que foi um desafio, né? Voltar para a Universidade do Texas na sua última temporada, na sua temporada final, né? Mas que ele queria atingir mais objetivos, né? E que foi uma melhor decisão da vida dele. Disse que, por qual motivo ele foi perguntado que se colocasse no Viva Voz ali para falar com toda a sala de draft do Denver Broncos. Ele falou que o motivo pelo qual ele pediu para fazer isso é porque eles mudaram a vida da mãe dele, né? E ele sentiu que era necessário no coração dele dizer isso a todo mundo. Obrigado. Eles mudaram a vida da minha mãe e as minhas irmãs e dos meus irmãos para sempre. Então, muito legal essa decisão, essa declaração, né, dele querer falar com toda a sala do draft ali e agradecer, né, de terem mudado a vida da família dele. Então, achei muito bacana essa atitude. O Jahdae Barron falou que o Bo Nix entrou em contato com ele, né? Ele mandou uma mensagem e ligou para ele, né? E que ele deu boas-vindas a ele, né? E ele falou que é onde que ele pode jogar, corner, slot, dime, safety. Ele falou que tem versatilidade. Aí a gente foi para o dia seguinte, né? E os Broncos decidiram descer na sua escolha de segunda rodada. Eles desceram uma troca com os Panthers, onde os Broncos receberam a 57, a terceira rodada a 74, a quarta rodada 111 e a sétima rodada 230. E mandaram para Carolina a 51 da segunda rodada, a 85 da terceira rodada, 122 da quarta e a sexta de 208. Basicamente, o que os Broncos estavam fazendo? Eles melhoraram a sua posição, né, de terceira e quarta rodada e pioraram a de sexta, pegando uma sétima rodada. E aí, na 57, o Broncos também desceu novamente. Os Broncos desceram da 57 para 60, com uma troca dos Lions, onde eles receberam a 60 e a 130, uma quarta rodada, e mandaram a 230 para os Lions. E aí, com a escolha 60, o Denver Broncos escolheu o running back da Universidade de Central Florida, UCF,
R.J. Harvey, né? E ele é um running back extremamente produtivo, né? Nas últimas 2 temporadas ele teve 2.993 jardas terrestres, 38 touchdowns terrestres, 42 touchdowns no total e 3.498 jardas de scrimmage, né? Então o cara é realmente impressionante, ele é muito forte, né? Muito parrudinho, muito forte. O Chris Thomason trouxe os dados aqui que ele correu para 1.577 jardas na última temporada pela Universidade de Central Florida e teve uma média de 6,8 jardas por carregado, né? Como eu já falei aqui, ó, o Warwick trouxe 1.577 jardas corridas e 22 touchdowns terrestres, 54 carregadas para pelo menos 10 jardas, 35,1% de carregadas resultaram em first down ou touchdown. Somente 3 running backs têm mais jardas nos últimos 2 anos que o Harvey, né? E ele tem 100 jardas em 16 dos últimos 20 jogos. Então, impressionante os números desse rapaz. Ele tem... ele é realmente um cara que pega passe muito bem, né? E ele falou que receber uma ligação dos Broncos foi o momento mais alegre da vida dele. Sobre ser o próximo running back de Sean Payton, ele falou que significa tudo isso para ele, que o Sean Payton tem uma grande reputação de ter bons running backs e que ele está animado para se encaixar no sistema do Sean Payton. E ele falou que ele sente que ele pode fazer tudo. Ele pode pegar a bola no backfield, correr, ele está pronto para o show e que ele está extremamente animado, né? E aí, já na nossa escolha de terceira rodada, escolhemos com a pick 74 o wide receiver Pat Bryant, da Universidade de Illinois. Esse foi realmente uma surpresa que ninguém esperava. Teve uma grande temporada no ano passado em Illinois, teve 54 recepções para 984 jardas e 10 touchdowns. Falou que ele teve muitas boas conversas com os Broncos e que está pronto para ir aos Broncos e trabalhar. E que é um momento muito especial para ele conseguir alcançar os seus sonhos. E falou que ele tem que ter muito trabalho a fazer. Ele só teve um drop em toda a temporada passada e falou que isso daí é como ele é como recebedor. Eu sou melhor do que o cara que está em frente a mim. Sobre jogar com o Bo Nix, ele falou que ele viu muitas boas coisas dele. Ele estava no Senior Bowl com o Tez Johnson e os dois conversaram sobre quão especial seria para ele jogar com o Bo Nix e que ele está ansioso pela oportunidade de jogar com o Bo Nix. E aí, né, na quarta rodada, o Broncos trocou a 111, a 130 e a 191 para os Eagles pela 101 e pela 134. Então o Broncos recebeu a pick 101, a terceira rodada, a pick 134, a quarta rodada, e ele cedeu a 111, quarta rodada, a 130, quarta rodada e a 191, sexta rodada. Subiu, e o motivo pelo qual o Broncos subiu foi para pegar ainda na terceira rodada, na pick 101, o defensive end Savion Jones, de LSU. Ele teve 4,5 sacks no ano passado, com 8 tackles para perda de jardas. Na sua carreira, ele tem 11,5 sacks e 18 tackles para perda de jardas. O Sean Payton e o George Paton, após o dia 2, falaram com a mídia. Falou que foi um dia muito ativo, né? E deu crédito ao George Paton para lidar com todas as trocas. O George Paton teve um grande elogio para o R.J. Harvey. Ele falou: nós achamos que ele pode ter a melhor visão no draft, né? No sentido de visão de campo, né? No sentido de processamento, nesse sentido, assim. Teve uma grande comparação que ele fez. O Sean Payton fez uma grande comparação para o Pat Bryant, o wide receiver. Ele falou que tinham muitas partes do jogo dele que me lembraram do Mike Thomas, né? Que foi draftado por ele e jogou muitos anos para ele no New Orleans Saints. Sean Payton disse que o Jim Leonard tinha informações internas ali sobre o Pat Bryant, porque ele trabalhou com ele em Illinois. Sobre Savion Jones, né? Foi dito que ele vai jogar como defensive end, mas terá flexibilidade para mover ao longo ali da linha, né?
Ele está melhorando como um corredor, como um pass rusher, né, de acordo com o George Paton, que ele teve um bom senior ball. E o que se destaca, além dele, é como ele joga, o motor que ele tem. O George Paton disse que tinham 4 jogadores ali que eles queriam nos primeiros 2 dias e que eles não conseguiram todos eles, mas ficou próximo, né? Disse que o conjunto ali de jogadas, né, de habilidades para correr do R.J. Harvey foram tipo algo que se destacaram, né, de acordo com o Sean Payton, né, que ele tem mãos suaves e pode ser um recebedor também fora do backfield. E ainda disse que era óbvio que os Broncos queriam um running back nesse draft, que o Ashton Jeanty não era algo realista. E aí era sobre se apaixonar por outro running back. E isso aconteceu com R.J. Harvey. E ele disse que eles passaram cerca de 2 horas vendo o tape do R.J. Harvey e sabiam que eles tinham se apaixonado, que eles amavam ele. E aí vamos para o dia 3, já no sábado, né? Onde com a escolha 134, né? Na 4ª rodada, o Denver Broncos escolheu o outside linebacker Quay Robinson, de Alabama, né? Edge. O Quay Robinson disse que ele poderia contribuir com os special teams em Denver, que ele tem experiência com isso, né? Ele falou, eu joguei todas as fases ali, né, na parte de special teams. Ele é visto como um jogador com alto teto, né? E que estar ao redor de vários jogadores talentosos em Alabama vai ajudar ele a crescer. E que ele quer mostrar que ele é um jogador o quão jogador bom ele é, né? No sentido. E aí o Broncos, né, na 6ª rodada, nós já não tínhamos 5ª rodada, fez uma escolha que eu acho controversa, né? Com a escolha número 216, o Broncos pegou o punter Jeremy Crawshaw. Ele teve uma média de 46,4 jardas por punch durante toda a sua carreira na Flórida, né? Tem uma grande perna, né? Então foi bastante elogiado ali. Dizem que ele é o melhor punter desse draft, mas eu não sei se era necessário pegá-lo. Talvez ele estivesse disponível como free agent, né? Após o draft, né? Não, jogador não draftado, no caso. E aí, na 7ª rodada, pick 241, o Broncos pegou um tight end também que eu não conheço, Caleb Lohner, né? Ele teve uma visita top 30 com os Broncos, né? Ele falou que foi uma das melhores viagens que ele teve. Diz que se sente extremamente abençoado e que está animado para ser parte do Broncos Country. Era um jogador que, inclusive, era jogador de basquete e ele virou tight end faz um ano. Então, assim, é bem engraçada essa história, né? E aqui a nossa classe de draft, ó, Jahdae Barron, 1ª rodada, R.J. Harvey, 2ª rodada, Pat Bryant, 3ª rodada, Xavier Jones também, 3ª rodada, Quay Robinson, 4ª rodada, Jeremy Crawshaw, 6ª rodada, e Caleb Lohner, 7ª rodada, 7 atletas escolhidos. E para fechar o dia, né, o Sean Payton e o George Paton falaram com a mídia, falaram que eles consideraram sim draftar o Tez Johnson, irmão do Bo Nix, mas disse que depois de draftar 2 wide receivers no ano passado, era um pouco mais difícil isso acontecer este dia. Sobre o draft, o George Paton disse que ele acha que o time ficou melhor, né, como time de futebol americano, né? O Sean Payton tá ansioso, né, para ver o desenvolvimento dos jogadores running backs jovens, né, que o Denver Broncos já tem no seu roster, né? Ele falou, nós veremos crescimento no ano 2, né? Nós estamos animados em ver todos esses caras, né? Destacou o Aldrich Kistimel, o Blake Watson e o Tyler Badei, não sei como fala o nome dele. O Sean Payton ainda falou sobre a posição de running back e tight end depois do draft, a free agency. Ele falou, nós sentimos que nós nos colocamos numa boa posição. Sean Payton destacou, né, pontuou para o Jimmy Graham, quando ele falou sobre os Broncos draftarem o Caleb Lohner, né, já que ambos jogaram uma temporada apenas como jogador de futebol americano. Ambos jogavam como jogador de basquete, tiveram apenas uma temporada como jogador de futebol americano. Ele falou, tem muito do lado de desenvolvimento, upside, né, desse jogador. E nós estamos animados em relação a isso, né? Se acontecer como aconteceu da última vez,
nós ficaremos muito animados. O George Paton disse que os Broncos viram flashes em Quay Robson por 4 anos. Né? Ele falou, você vê as habilidades atléticas, né? E as habilidades que ele tem, né, no sentido. E disse que ele jogou, esteve próximo, atrás de muitos bons jogadores, né? E que clicou quando ele jogou na defesa no ano passado. E disse que ele pode ser um jogador que pode contribuir bastante com os special teams. A gente, depois, logo de cara, assinou com alguns jogadores que não foram draftados, linebacker J.B. Brown, wide receiver Courtney Jackson, o jogador de linha ofensiva Marcus Cox, outside linebacker Johnny Walker Jr., center Clay Webb, cornerback J.D. Robinson, jogador de linha ofensiva Xavier Truss, wide receiver Jerjuan Newton, Joaquim Davis, o jogador de linha ofensiva Joe Mikowski, o nose tackle Christian Dowell, linebacker Karine Reed. E eu estava dando uma olhadinha que o Broncos ontem assinou com mais alguns jogadores não draftados, que foram, vamos ver, defensive tackle Christian Williams, cornerback Joshua Pickett, cornerback Kendall Bowler. Então é isso, meus amigos. Essa é a nossa classe de draft. Mais uma vez eu vou colocar aqui para vocês a arte que o Broncos fez. Jahdae Barron, primeira rodada. R.J. Harvey, running back, segunda rodada. Pat Bryant, wide receiver, terceira rodada. Xavier Jones, defensive end, terceira rodada. Quay Robson, edge, quarta rodada. Jeremy Crawshaw, punter, sexta rodada. Caleb Loner, tight end, sétima rodada. Lembrar que o Jahdae Barron, primeira rodada, ele é cornerback. E aí, me digam, meus amigos, o que vocês acharam desse draft? Gostaram? Que nota vocês dão? Eu dou ali, eu fico entre um B e um C, mais tendencioso talvez para um C, mas porque eu não conheço muitos desses jogadores, né? Talvez, como eu falei, mais culpa minha do que outra coisa, né? Mas eu estou na expectativa de pelo menos as 2 primeiras escolhas contribuírem bastante, né? Que seriam ali esse running back. Eu comecei a ver uns highlights dele ali e realmente ele parece ser um jogador bastante inteligente, bastante explosivo. Ele tem muitas jardas, ele tem muitas corridas de mais de 10 jardas, assim, quando ele dispara é difícil pegar. É um jogador que parece ser bastante inteligente e bastante forte, né? Então eu acho que pode contribuir bastante para o que o Sean Payton está pensando de jogo corrido, né? Eu acredito que ele está ainda botando também muita fé no Aldrich Estime, que foi draftado no ano passado. Então, eu acho que um comitê ali, ele, junto com o R.J. Harvey, vai ser bastante utilizado. E aí você vai ver quem vai ganhar a vaga ali. O Blake Watson, ele destacou, não jogou fora o Blake Watson também. Então, ele está bastante confiante com o grupo de jogadores que eles têm, né? O Jahdae Barron foi uma escolha fantástica, espetacular, né? E aí é ver o que o Pat Bryant pode fazer. É impressionante os números dele, né? O cara tem um drop rate de menos de 2%, né? Então é impressionante. O cara praticamente não dropa a bola. Muito bom em bolas contestadas, então ele pode ser bastante utilizado, principalmente na endzone, né? Esse tight end, ele pegou simplesmente por uma questão de projeto, 7ª rodada. Esse punter ele pegou na 6ª rodada, dizem que é o melhor punter do draft. A minha dúvida é só, o meu questionamento é se era necessário gastar uma escolha de 6ª rodada com punters, talvez ele fosse não draftado, né? E aí pegou dois edges ali que podem evoluir, podem contribuir. Edge é sempre muito bom. Se você conseguir desenvolver um edge, ele pode se tornar por exemplo, que foi um Jonathan Cooper pra gente, por exemplo. E ano passado ele também já pegou edge, né? Vamos lembrar. Então, edges e cornerbacks nunca são demais. São jogadores muito importantes numa defesa. E é uma posição que é cada vez mais cara na liga, para você pagar alguém. Então, é muito mais fácil você draftar, desenvolver e você pagar os seus próprios. E aí você vai draftando, você vai tendo o quê? Profundidade barata, né? Então, vamos confiar na dupla, né? Sean Payton e George Paton, torcer para eles terem feito boas escolhas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo do nosso draft de 2025. A partir, eu acredito que em breve já deve, acho que nós estamos acho que entre maio e junho já deve começar já os training camps, acho que junho, acho que começa os training camps para valer, a gente vai conseguir ver eles com mais detalhes, né? E aí vamos, quando a temporada se desenrolar, vamos torcer para eles contribuírem ali com o nosso time. Lembrar vocês que hoje também temos nossa live, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse nosso draft. Contamos com a audiência de vocês. Um grande abraço,
Uma ótima tarde e Go Broncos. Valeu, galera. Falou!